73. Release capítulo 437. Autor: Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Depois que Otoyoshi saiu do escritório, Rochinol ficou ao lado de Roland. O que ele disse não é completamente verdade, especialmente a parte sobre a sua experiência antes de vir para a vila fronteiriça. Tudo bem, isso não é nenhuma surpresa. Ele deve ter negociado com Timothy na capital antes de vir para a região oeste. Roland sorriu. Seria muito estranho se ele viesse diretamente a mim primeiro. Um diplomata sempre protege suas cartas na manga. Se eu fosse ele, não colocaria todas as cartas na mesa na primeira jogada. Você quer dizer que eles podem não ficar do nosso lado? Pelo menos, eles não se apressarão em tomar uma decisão. Roland pegou a chaleira para encher sua xícara de chá. Quando o rei de Alvorecer receber essa notícia, o quanto você acha que ele acreditará? Rochinol procurou por uma resposta por um bom tempo até que ela finalmente disse: eu não sei. Nem eu. Com essas palavras, Rochinol apertou o ombro de Roland, pois ele não estava dizendo a verdade. Mas, posso dizer que uma coisa é certa: o rei de Alvorecer provavelmente não vai nos atacar por causa dessa notícia. Parece assustador, mas é algo que só acontecerá daqui a vários anos. Além disso, não podemos nem mesmo lhe dar uma data exata. A ameaça da igreja, no entanto, está bem debaixo do nariz dele. Dado que a igreja pode lançar o ataque na próxima primavera, é mais provável que ele fique assistindo a batalhas entre Timothy e eu até que algum de nós ganhe. Se ele for esperto o suficiente, provavelmente estará em boas relações com nós dois para retornos futuros. Os políticos muitas vezes lidavam com esse tipo de problema dessa maneira. Eles preferiam ganhos suaves a investimentos arriscados, especialmente no caso de guerras que normalmente eram altamente lucrativas. Se não houvesse ameaça dos demônios, Roland ficaria feliz em se juntar a este jogo, estabelecendo uma armadilha para seu oponente e depois colhendo alguns lucros. Mas ele não estava com disposição para esse jogo diplomático agora. No ano seguinte, Vila Fronteiriça teria que lançar um ataque e estabilizar a situação. Uma tempestade estava se formando, e os que tinham uma visão estreita e se concentravam em interesses imediatos não teriam futuro. Então tudo bem contar a ele todas essas informações? Rochinol perguntou um pouco duvidosa. O reino de Alvorecer não é nosso verdadeiro inimigo, afinal. Eu não tenho certeza do quanto os nobres acreditarão na história sobre os demônios, mas eles definitivamente espalharão a notícia sobre a ambição da igreja e isso irá enfraquecê-la na região. Roland explicou: sem o apoio das pessoas, a igreja não poderá usar os recursos do reino tão facilmente. Quando Roland contou todas essas informações a Otto, ele apenas mencionou a parte sobre os demônios, mas não a parte sobre o Império das Bruxas e as duas batalhas da vontade divina. Primeiro porque já era inacreditável o suficiente a existência de demônios, quanto mais um reino de bruxas, que poderia causar efeitos indesejados. A notícia do reino de bruxas poderia ser propositadamente distorcida em um esquema de bruxas por causa da hostilidade geral das pessoas em relação a elas. E sobre a batalha da vontade divina, tal informação poderia de fato abalar a confiança das pessoas na futura guerra contra os demônios. Eles haviam falhado 2 vezes antes. Quais eram suas chances de ganhar agora? De qualquer forma, ele já havia insinuado que os 2 reinos deveriam lutar contra os demônios juntos. Quanto ao resultado, dependeria da resposta do reino do Alvorecer. 3 dias depois, Roland encontrou Otoyoshi novamente. Ele podia adivinhar a resposta ao perceber a decepção nos olhos de Otto. Pessoalmente, estou mais inclinado à aliança, mas a prioridade agora é levar as notícias ao reino do Alvorecer o mais rápido possível, em vez de falar sobre os detalhes do acordo. Otto fez uma reverência e disse: então, me despeço do senhor. Espero ouvir boas notícias suas. Roland assentiu. Além disso, Vossa Alteza. Otto hesitou por um momento e disse: eu gostaria de lhe pedir um favor pessoal. Sim, o que seria? Por favor, cuide bem de Andreakine para mim. André era uma bruxa de Ilha Adormecida. Você deveria pedir a Tilly Wimbledon para fazer isso, não eu. Roland pensou, suspirou, mas ainda assim prometeu que cuidaria. No topo do castelo, Andrea se levantou, encarando o vento uivante e olhou para o sul, em direção ao Rio Vermelho. Você não vai para o cais? Xavi estremeceu de frio, escondendo-se atrás de sua barreira invisível. Ouvi dizer que ele vai embora de navio. Como uma amiga de infância, você devia ir para lhe desejar uma boa viagem. Eu posso desejar uma boa viagem daqui também.
Andrea respondeu com um suspiro. Sim. Cinzas disse que ele ainda pensa muito em você. Não dê ouvidos a nada que aquela Bárbara diz. Andrea disse rispidamente. Ela até elogiou aquele homem na frente de Laditeli. Uma boca imunda jamais proferirá nada decente. É mesmo. Xavi disse, batendo os dentes. Sim. Andrea bufou e notou Xavi tremendo. Se você está com tanto frio assim, então vai agora e desça. Você pode voltar e me buscar depois. Tudo bem, estou bem, vou esperar você aqui. Xavi balançou a cabeça. Se eu pegar um resfriado, Lili vai me curar e eu poderei tirar do 2 dias de folga. Então eu vou ter mais tempo para jogar cartas. Parece justo. Andrea fez um joinha para Xavi e voltou a olhar para o Rio Vermelho. Através da neve caindo, ela podia ver vagamente algumas velas que subiam e algo vermelho flutuando no topo de um mastro. Era um sinal de que eles estavam partindo. Isso é muito bom. O tempo fará com que eles esqueçam e isso é o melhor para todos nós. Andrea pensou. Andrea de alguma forma sabia do amor de Otto por ela, mas ainda assim preferiu evitá-lo. Tanto ele quanto Ouro Toccati deveriam se casar com alguém mais adequado aos seus status. Eles eram das famílias nobres mais famosas da cidade do Resplendor. Um relacionamento com qualquer um deles estava condenado desde o início. Além do mais, ela não estava disposta a voltar para a terra que abandonara. Evitá-lo era a melhor escolha. Adeus, meu amigo. André pensou. As velas iminentes logo desapareceram no horizonte. Depois de enviar o mensageiro, Roland focou toda a sua atenção à construção de vila fronteiriça. O projeto 3 Suprimentos, que consistia no suprimento de água, de energia e de aquecimento, foi oficialmente lançado. Os 3 tubos foram incorporados em túneis subterrâneos, chegando a todas as comunidades residenciais. Era fácil adaptar cada casa, porque cada residência tinha sido projetada com aberturas de reserva para os canos. A chave estava na localização das caldeiras e torres de água. Para economizar materiais e reduzir a perda durante o transporte, Roland mudou seu plano inicial. Em vez de tirar água do Rio Vermelho, eles retiravam de fontes subterrâneas. Dado que Vila Fronteiriça era rica em água subterrânea, que não era profunda, era fácil cavar poços. Além disso, nesta época, não havia necessidade de levar a poluição da água em consideração. Com a ajuda de Sylvie, Roland rapidamente escolheu 4 locais como pontos de acesso de água para a vila. Estes locais poderiam fornecer água para usos diários, como beber e limpeza, e também para o sistema de aquecimento e caldeiras. Release capítulo 438. Com base no plano de construção, Roland montou uma sala de trabalho com todo o equipamento para construir um eficiente sistema do projeto 3 Suprimentos. O conjunto completo de equipamentos incluía um motor a vapor, um motor elétrico, uma fonte de alimentação, uma caldeira e 2 tanques de água. Juntamente com a torre de água fora da sala, todos estes equipamentos eram responsáveis pelo funcionamento do projeto 3 Suprimentos. O motor a vapor bombeava água para a torre de água e os tanques de água. A torre de água fornecia às comunidades residenciais água para as necessidades domésticas. Os tanques de água abasteciam a caldeira e o sistema de aquecimento. O tanque de água de primeiro nível era o mais alto. Pedras calcárias e pedras de lavagem eram usadas para tornar a água menos dura. Devido à reação de precipitação de íons de magnésio e cálcio que, posteriormente, eram retirados do tanque. A água então fluía para o tanque de segundo nível através de uma tela, que servia como um filtro, especialmente feita por Soraya, o que impediria que os objetos em suspensão na água entrassem no tanque de segundo nível. O fornecimento de água da caldeira era controlado por um motor elétrico. Quando o nível de água no interior da caldeira estivesse muito baixo, a válvula interna ligava o motor elétrico para bombear água até o nível da água voltar ao normal. Este processo era mais estável do que o controle manual e o sistema de motor a vapor, poupando o trabalho de arranjar alguém para observar o local o tempo todo. Os sistemas de abastecimento de água e aquecimento já haviam sido testados com sucesso. Roland estava confiante de que a construção deles iria ocorrer sem problemas. Seu foco atual estava no fornecimento de energia, afinal, era algo totalmente novo e nunca antes pensado em Vila Fronteiriça. Nem Carlo nem outros membros da Guilda dos Pedreiros tinham alguma ideia de como funcionava a eletricidade.
Dado que Roland também não sabia muito sobre um sistema de fornecimento de energia elétrica em nível macro, além de que todo o seu conhecimento sobre circuitos eletrônicos era do mais básico do ensino médio, ele decidiu construir primeiro um modelo em seu pátio. Se ele conseguisse fazê-lo funcionar, ele explicaria ao Ministério de Construção. Como ele possuía agora uma fonte de energia elétrica estável, o primeiro passo foi criar o equipamento mais tradicional e icônico da energia elétrica, a lâmpada. Com isso em mente, Roland vestiu um casaco grosso e partiu para o complexo na mina da encosta norte. Normalmente levaria um quarto de hora para caminhar até lá, mas com a ajuda da névoa de rouxinol, eles chegaram em apenas 4 minutos. Quando a porta de madeira foi aberta, Anna e Lucia notaram imediatamente Roland. Anna, ocupada com seu trabalho, apenas acenou para ele. Lucia correu feliz até ele e o cumprimentou. Vossa Alteza, bom dia, bom dia. Roland acenou com um sorriso e depois caminhou até Anna. Com o que você está ocupada? Com os novos canos das armas e mecanismos de bloqueio. Anna apontou para vários tubos longos de aço sobre a mesa com uma expressão séria no rosto. Alguns aspectos de seus projetos não fazem sentido. Eu acho que vai ser melhor assim. Ah, minha incrível Anna. Roland pensou e não pôde evitar esticar a mão, tentando tocar sua cabeça, mas ela se desviou, virando-se e voltando ao trabalho. Bem, essa cena parece familiar. Ele tossiu, tentou deixar esses pensamentos sobre Anna de lado e disse, tudo bem, continue o que está fazendo, então. Roland não se importou com as palavras de Anna. Ele sabia que naturalmente teria erros e falhas baseados em sua experiência mínima de design. Ele sentia que Anna não era apenas mais talentosa, mas também tinha um olhar mais atento aos detalhes e estava convencido de que um dia ela o superaria. Depois de um tempo, Anna terminou seu trabalho e largou suas ferramentas. Ela andou até Roland e baixou um pouco a cabeça. Está tentando compensar a rejeição de agora. Roland pensou surpreso. Roland bagunçou o cabelo mácio dela. Anna olhou satisfeita e perguntou, o que vamos fazer? Ah, sim. O príncipe se virou para Lucia. Como foi o seu trabalho de separação de minérios? Quase tudo pronto, mas aqui estão os resultados que conseguimos até agora. Lucia deu-lhe uma pilha de notas, mas receio que demore um longo tempo para testar as misturas, as proporções e o aço laminado. Existem muitos elementos individuais. Tudo bem, isso já está ótimo, Roland encorajou. Isso fazia parte do seu plano de melhoria das matérias-primas. Ele já havia melhorado a qualidade do aço laminado, reduzindo o teor de carbono e eliminando as impurezas, e agora todos os elementos da área da mina da encosta norte poderiam ser utilizados. Só que eles teriam que testar todas as combinações, não havia outro atalho. Roland olhou para as notas, observando as características dos elementos obtidos dos minérios recolhidos nas minas. Ele logo encontrou o elemento com o maior ponto de fusão e colocou o dedo na amostra de teste marcada com o no 12, perguntando, onde está essa amostra? Lucia rapidamente os encontrou. Era uma pedra bruta em um saco de partículas elementares, ambos selados em sacos revestidos e transparentes. Roland pensou ter reconhecido essa pedra negra e grosseira de algum outro lugar. Espere, não é a mesma pedra negra que eles enviaram para mim o outro dia? Eu dei aos alquimistas e depois esqueci completamente disso. Será que é o mineral que tem o maior ponto de fusão na mina da encosta norte? Roland pensou. 2. Anna não conseguia medir as temperaturas exatas nas quais os materiais derretiam, então ela os descreveu mais ou menos com palavras como normal, alta e relativamente alta. Apenas o ponto de fusão da amostra do teste no 12 foi descrito como extremamente alta. As partículas elementares no saco eram brancas prateadas, semelhantes à maioria dos outros elementos metálicos. Será que é tungstênio? Seja como for, o que importa é que ele seja difícil de derreter. Roland pensou. Roland deixou que Anna transformasse as partículas em um fio muito fino, enrolou o fio em uma espiral e fixou-o em uma prateleira de vidro posta, depois, em um bulbo de vidro. Então, a parte principal de uma lâmpada elétrica foi concluída. Para fazê-la emitir uma luz estável, havia mais 2 etapas que também eram consideradas a parte mais difícil na fabricação de lâmpadas elétricas. O primeiro passo era evacuar o bulbo, impedindo que o filamento reagisse com o oxigênio. O segundo passo era selar o bulbo para evitar que entrasse ar. Sem dúvida, apenas as bruxas poderiam realizar esses 2 passos. Roland logo pensou em Agatha. O filamento se tornaria extremamente reativo em altas temperaturas,
Oxidaria facilmente e produziria novos óxidos. Por isso, no fim, o filamento acabaria derretendo. Por isso era importante retirar o ar do interior do bulbo, deixando ao vácuo. Porém, Roland sabia que ao invés de vácuo, o bulbo poderia ser preenchido com gases inertes, o que resultaria em efeitos melhores. O nitrogênio puro seria uma excelente escolha para isso. Como o nitrogênio é mais leve que o ar, usando um método simples de exaustão para baixo, a lâmpada poderia ser facilmente preenchida com nitrogênio. Era muito mais simples que o processo de aspiração. Assim que a equipe preencheu o bulbo com nitrogênio gasoso, Soraya selou rapidamente. Assim, a primeira lâmpada incandescente simples desta era foi feita com sucesso. Olhando para a lâmpada elétrica tão pequena quanto a palma da mão, Roland sentiu todo tipo de emoção em sua mente. Era algo ultrapassado, mas agora representava as habilidades de fabricação mais avançadas de toda a vila fronteiriça. Na noite seguinte, ele convocou todos os funcionários da prefeitura para se reunirem em frente ao castelo e ordenou a seus guardas que apagassem todas as tochas no pátio. Nesta noite escura e nevada, Roland ligou um circuito. De repente, no centro do pátio, uma luz laranja se acendeu. Ela não fora apagada pelo vento como a luz de uma vela, tampouco bruxuleava como fogo. Embora pudesse apenas se acender dentro de um raio de alguns metros, uma luz estável ao vento era algo que as pessoas nunca tinham visto antes. Neste momento, tudo era autoexplicativo. O olhar fixo no rosto de todos e o silêncio da cena diziam tudo. Roland trouxe a eletricidade para este mundo. Heliaswitch capítulo 439, Irmão Vader. Isso. Digo, realmente está tudo bem? Ruivo disse enquanto brincava com sua própria roupa. O chefe disse que os nossos uniformes são símbolo do nosso status e, portanto, devemos usá-lo perfeitamente quando estivermos de serviço. Além disso, há uma punição por sujar o uniforme, e outra muito pior se alguém pegar a gente não usando ele. Silvo continuou olhando para a esquerda e para a direita como se estivesse com medo de ser visto por um colega. Parem de reclamar. Usar o uniforme nos deixa em evidência. De pé no meio do inverno, a neve no uniforme preto alertaria a todos na vizinhança que os policiais estão por perto. Como pegaríamos algum criminoso assim? Vader cuspiu no chão e continuou. Vocês dois são nativos de Vila Fronteiriça, certo? Os dois policiais ficaram mais animados no momento em que Vader perguntou isso. Sou, sim. Meu pai era um caçador que morava na Rua Velha e, para falar a verdade, a habilidade dele era notável. Ele foi capaz de atingir o pescoço de uma raposa correndo na floresta com apenas uma flecha. Eu também. Mas meu pai costumava me dizer que a caça era um trabalho que ora dava muito, ora dava pouco, então me incentivou a ser um mineiro. Ele até comprou uma picareta para mim. Se Sua Alteza Roland não tivesse se tornado o novo Lorde, eu teria passado meus dias nas minas. Pode crer que sim. Vader deu de ombros e pensou, somente filhos de caçadores teriam apelidos assim. Já que vocês são ambos nativos daqui da vila, certamente estão mais preocupados com a ordem pública na vila do que eu, certo? Se até eu não tenho medo de ser punido, por que vocês estariam com medo? Vestir uniforme é mais importante do que impor as regras e leis estabelecidas por Sua Alteza. A dupla hesitou brevemente antes de responder com convicção. Você está certo. Mas, irmão Vader, você não é mais um estrangeiro. Você já recebeu o cartão de identidade, né? Sua Alteza uma vez disse que qualquer um que possui o cartão de identidade são considerados seus súditos. Silvo resmungou. Vader riu e não disse uma palavra. Em vez disso, ele fixou o olhar em uma fileira de habitações de casas de barro ao leste da área de habitação temporária. Depois de servir como policial por quase 3 meses, Vader se acostumou completamente à vida na região oeste. Antes de se tornar policial, ele achava que uma equipe de patrulha não teria nada a fazer além de extorquir e enganar o povo. Mal sabia ele que haveria mais trabalho do que poderia ser concluído todos os dias. A polícia foi obrigada a aceitar refugiados e lidar com as disputas entre os cidadãos. Também era dever da polícia pegar criminosos e espiões. Considerando que, além de lutar contra as bestas demoníacas, o primeiro exército não ajudava ou interferia na manutenção da paz interna de Vila Fronteiriça. Isso era completamente diferente do que ele esperava inicialmente. Em Valência, a equipe de patrulha se parecia mais com o apoio dos guardas da cidade. Eles lidavam com tarefas domésticas e não eram muito úteis. Essa foi a razão pela qual muitos patrulheiros buscariam dinheiro de fontes ilícitas. No entanto,
Em Vila Fronteiriça, a polícia e o primeiro exército pertenciam a diferentes sistemas. A polícia lidava com assuntos internos enquanto o exército lidava com assuntos externos. O que mais surpreendeu Vader foi que a maioria dos alvos da equipe de patrulha vinha de relatórios públicos, em vez de ordens diretas de seus superiores. De fato, os cidadãos de Vila Fronteiriça mudaram sua percepção sobre os civis. Este bando de pessoas outrora preguiçosas e estúpidas agora vigiava ativamente pessoas suspeitas e as reportaria à prefeitura. Sempre que um navio mercante estrangeiro chegava à vila, o Ministério da Justiça recebia um punhado desses relatórios. Vader logo percebeu o tremendo poder que havia dentro dessa pequena vila. Nenhum espião estrangeiro podia isolar-se do público ou integrar-se à sociedade rapidamente, a menos que tivesse crescido aqui. Com todo mundo servindo como vigilante atento, que inimigo poderia se esconder entre a população? Mas é claro que nem toda a operação de detenção seria bem sucedida. Por exemplo, o mais sorrateiro que eles prenderam durante a operação anterior acabou sendo um nobre do Reino do Alvorecer. Vader estava preparado para ser punido, mas seus superiores surpreendentemente não o puniram, e pareceu que eles não ficaram perturbados com o fato de que ele havia espancado um nobre. Isso serviu para consolidar seu pensamento atual em relação ao seu trabalho. O ouro chegou, Ruivo exclamou suavemente. Ignore-o e apenas finja que você está varrendo a neve. Vader disse calmamente. Ele não trouxe nenhuma mercadoria, o que significa que ele está aqui apenas para verificar a situação. Ouro era o código do seu alvo atual. O Ministério da Justiça recebeu um relatório há 2 dias relatando que um servo estava traficando grãos. Sua Excelência Carter conferia grande importância a esta questão e imediatamente atribuiu a tarefa a Vader. Ele exigiu que o servo fosse preso vivo junto com os bens, e chamou isso de missão de caça ao ouro. No entanto, a missão não começou suavemente. Depois de fazer algumas perguntas, eles começaram a descobrir a identidade do alvo. Posteriormente, uma equipe de 6 pessoas se revezou para monitorar a área de alojamento temporário, mas nenhum rastro do alvo foi encontrado. Para Vader, estava claro que a razão para os últimos resultados negativos das buscas era porque os uniformes dos policiais eram muito evidentes. Ele já morava no Distrito Oeste há algum tempo e naturalmente sabia que, sempre que um funcionário da prefeitura estivesse na área, a notícia se espalharia rapidamente entre os moradores. Não era muito diferente do Distrito Leste. As pessoas que viviam ali eram servos e, assim, os uniformes negros dos policiais eram tão notáveis quanto vagalumes no céu noturno. Isso explicava porque ele estava convencido de que Ruivo e Silvo deveriam tirar seus uniformes e vestir um casaco esfarrapado. Desta forma, eles poderiam se disfarçar como varredores de neve e ficar nas ruas do Distrito Leste de Vila Fronteiriça. O suspeito não conseguiria escapar de suas vistas. Eles viram Ouro andando pela Distrito Leste brevemente antes de retornar a uma casa de barro. Quando ele reapareceu, estava carregando um grande saco nas costas. Ele está de fato traficando trigo. Silvo cerrou os punhos com força. Caramba! Ele simplesmente não respeita as ordens de Sua Alteza. Ruivo ralhou com raiva. Vamos prendê-lo agora mesmo, não seja precipitado. Vader disse e acenou com as mãos. Sua Excelência Carter disse que queria que o alvo fosse preso vivo junto com seus bens. Vamos nos dividir e agir. Suas instruções estavam de acordo com a operação anterior para cercar um rato do submundo. Ruivo, você se mobilizará imediatamente e irá para a antiga área da muralha da vila primeiro. Há apenas uma rota para ele entrar no centro da vila. Sim. Eu vou seguir o alvo. Isso requer uma certa habilidade e, portanto, sou o mais adequado para esse papel. Vader lambeu os lábios e mal podia se conter. Por último, Silvo, você deve seguir atrás de mim, mas cerca de 100 passos atrás. Lembre-se de não fazer contato visual com Ouro. Entendido? Então, vamos começar. Embora os 3 policiais tivessem a mesma patente, eles agiram em total conformidade com o plano de Vader. Vader carregou uma vassoura e caminhou calmamente alguns passos até ficar próximo à frente de Ouro. De acordo com a sua experiência, seguir o alvo por trás facilmente despertaria suspeitas. Em vez disso, ao liderar o caminho, o alvo seria muito menos cauteloso. Se ele tivesse certeza de onde o alvo estava indo, esse seria o método mais seguro de rastreamento. Ele se concentrou totalmente em Ouro. Vader estava confiante de que no instante em que ele ouvisse uma pequena mudança nos passos do alvo, ele poderia correr até ele, pular e imobilizá-lo. Depois de passar pela antiga muralha da vila, Ouro parou de andar e descansou na esquina de uma rua.
Ele estava ostensivamente ciente de que, se fosse para o centro, haveria uma grande chance de encontrar policiais. Vader deu mais uma dúzia de passos à frente e deixou um bom espaço para alguém passar, esperando que o comprador aparecesse. Pouco tempo depois, um homem que estava empurrando um carrinho de mão apareceu. Ele olhou ao redor da vizinhança antes de caminhar lentamente até Ouro. Depois de inspecionar o conteúdo do saco, ele pegou um punhado de moedas para fechar o negócio. Naquele exato momento, Vader fez um gesto para os dois policiais agirem. Os três correram em direção ao alvo de diferentes direções. O negociante ficou tão chocado que não conseguiu se mover. Vader pressionou o Ouro, que era o servo, contra o chão, acompanhado pelo som tilintante de moedas se espalhando por todo o lado. Ele gritou: "Você está preso." Release capítulo 440. Roland estava estudando o layout da rede elétrica de um bairro residencial quando ouviu a notícia. Depois que Carter concluiu seu relatório, Roland pousou a caneta de pena e suspirou de leve. Embora soubesse que algo assim fosse inevitável, ele se sentiu desamparado e triste por ter realmente acontecido. Ele havia repetidamente divulgado a proibição estrita das vendas privadas de alimentos, mas havia pessoas que ainda assumiam o risco por causa de um pequeno lucro. Como este foi o primeiro caso desse tipo, ficou claro para ele que uma pesada sentença deveria ser emitida para deter outros problemas semelhantes. Além disso, ele sentiu o desejo de finalizar as leis e depois recrutar oficiais legais especializados para conduzir interrogatórios e lidar com esses casos. Afinal, quando a vila fosse totalmente transformada em uma cidade oficial, os casos criminais só aumentariam, e ele não teria tempo de julgar todos. Foi decidido que o julgamento seria conduzido no salão do castelo. Roland pediu que Barão viesse ao castelo e, juntos, eles ouviriam o caso desse crime de contrabando de alimentos. No corredor, os dois suspeitos se ajoelharam no chão. Seus rostos pálidos como fantasmas sugeriam que eles eram novos nesse tipo de ocasião. Roland se sentou no trono, limpou a garganta e disse: "Expliquem tudo o que vocês fizeram. Vocês serão duplamente culpados se omitirem ou mentirem sobre qualquer coisa." "Sim, sim, Vossa Alteza." Os dois suspeitos pareciam ter acabado de acordar de um sonho. Eles falavam ao mesmo tempo, contando suas versões do ocorrido, mas o servo gritou mais alto: "Alteza, senhor. Eu sei que o que fiz foi errado, mas se eu não vendesse o trigo, eu não seria capaz de viver. Aqueles funcionários não compram trigo de acordo com as regras. Eu não tenho escolha a não ser fazer isso." O caso acabou sendo muito simples, e Roland esclareceu suas emoções no meio da escuta. A fim de tranquilizar os cidadãos, a prefeitura determinou que a cota individual para a compra de grãos fosse um pouco maior do que o consumo real. Portanto, haveria um pequeno excesso de trigo a cada mês. Parker, que residia na sexta área residencial, percebeu que havia uma oportunidade de negócio. Ele moía o excesso de trigo em farinha, acrescentando algumas de suas ervas cultivadas em casa para fazer panquecas salgadas. Ele vendeu bem, pois felizmente, as restrições de venda no mercado de conveniência só se aplicavam aos produtos básicos, enquanto aves e ovos podiam ser vendidos livremente nas barracas. O negócio trazia algumas peças de prata para ele todo mês. No entanto, não havia muito trigo excedente e, portanto, ele teve que reduzir seu próprio consumo para expandir a escala do negócio. Parker, portanto, voltou sua atenção para os servos que não venderam todo o seu trigo para a prefeitura, e logo entrou em contato com o Ouro para estabelecer esse acordo de tráfico. No entanto, as últimas palavras do servo intrigaram Roland. Porque os funcionários não compraram trigo de acordo com as regras. Esse assunto envolve a prefeitura. Roland olhou para Barão que o encarou de volta e disse baixinho: "O Ministério da Agricultura está encarregado de comprar. O ministro é Sirius Dali, o qual acredito ser improvável que tenha cometido um erro tão grave. O senhor pode chamá-lo para interrogatório." Roland acenou com a cabeça e mandou seus guardas chamarem o ministro da Agricultura ao castelo. Sirius Dali correu para o salão do castelo e, depois de fazer uma reverência impressionante para Roland, perguntou se Sua Alteza tinha algum decreto para ele. Seus maneirismos carregavam o estilo dos cavaleiros da família Lobo. O príncipe descreveu em detalhes as partes do caso que ainda não estavam claras. "Então você se recusou a comprar os grãos do servo?" "Vossa Alteza, vou lhe contar o que aconteceu exatamente." Sirius respondeu sem hesitar: "De acordo com as suas regras, não deixamos de comprar o excedente de uma colheita abundante. No entanto,
reduzimos o preço de compra conforme a qualidade decrescente do trigo. Nos 2 primeiros meses, houve pouca diferença entre nosso preço de compra e o preço original. Sirius fez uma pausa antes de continuar. Depois que o inverno chegou, a maioria dos servos não tinha locais de armazenamento apropriados para o trigo, então o excesso de trigo foi transferido dos barracos para as áreas temporárias de alojamento, diminuindo consideravelmente a qualidade do trigo. Quando realizamos as compras, frequentemente encontramos alimentos úmidos, descoloridos e mofados, e, portanto, nossos preços de compra foram reduzidos entre 20% a 30%. O trigo desse servo, em particular, estava molhado, mofado e não podia mais ser armazenado. Portanto, o preço que ofereci foi 5 vezes menor do que durante a safra. Vossa Alteza, isso é tão bom quanto não comprar, o servo gritou. Passei o meu ano inteiro trabalhando na fazenda. Esse preço é ainda menor do que o quanto eu ganharia se vendesse nas ruas do submundo de qualquer cidade. O senhor não disse que os preços não iriam mudar? Mas você tem que vender no tempo certo, seu idiota. Barô bufou de raiva. Você acha que ninguém sabe por que você acumulou o trigo? Se houvesse um problema de abastecimento de alimentos na vila, você teria vendido seu estoque entre 3 a 4 vezes o preço normal. Então o caso foi completamente esclarecido. No entanto, o resultado surpreendeu um pouco Roland. Ele havia pensado nisso como uma questão simples de tráfico de alimentos, mas em vez disso descobriu um caso de venda de alimentos estragados. Parker estava obviamente ciente de que esse lote de grãos era de qualidade extremamente baixa e, no entanto, concordou em comprá-lo pela metade do preço em várias ocasiões. Ele provavelmente não se importava se o trigo mofado era realmente comestível. Embora não houvesse dúvida de que o servo que vendeu o trigo excedente havia cometido um crime grave e deveria ser severamente punido, Roland não tinha certeza sobre como punir Parker. Ele ouvira as histórias de pergaminho sobre a vida dos pobres. Quando não tinham comida para comer, saciavam a fome com galhos, grama e folhas, quanto mais um pão mofado. Era precisamente por isso que Pergaminho repetidamente enfatizava como era maravilhoso e quão nobre era o fato de que todos os cidadãos podiam comer trigo de boa qualidade. Parker costumava ser pobre também, e ele provavelmente não estava ciente de que era um crime grave usar ingredientes de baixa qualidade para fazer panquecas. Depois de discutir a questão com Barrow por um tempo, Roland finalmente emitiu seu julgamento. Ele se levantou, olhou para toda a plateia e disse solenemente: "Eu declaro os 2 homens culpados. O servo desobedeceu à proibição e traficou grãos. Ele conscientemente violou a lei, portanto, é duplamente culpado. Sua sentença é 10 anos de trabalho nas minas. Se seu desempenho e comportamento forem bons, o número de anos poderá ser reduzido. Parker também violou a proibição, e além disso usou o trigo de baixa qualidade para fazer panquecas e vender a outros cidadãos. Por estes 2 crimes, você está sentenciado a 10 anos de trabalho e uma multa equivalente a 3 vezes de seus ganhos com a venda de panquecas. Suas sentenças serão aplicadas imediatamente." Os 2 condenados ficaram fracos e caíram no chão como se estivessem paralisados. Os guardas, que estavam de pé ao lado deles, se aproximaram e os arrastaram para fora do corredor. O príncipe então instruiu Sirius: "Escreva este assunto em um boletim e entregue-o a Barrow para revisão e publicação. Eu quero que todos os cidadãos conheçam os pormenores deste evento e garantam que isso nunca aconteça novamente." "Sim, Vossa Alteza." Depois que o julgamento terminou, Roland chamou seu cavaleiro-chefe para seu escritório. "Você ouviu que a pessoa que prendeu o criminoso foi Vader de novo?" Carter assentiu e disse: "No entanto, dessa vez eles exageraram. Sob a influência de Vader, eles tiraram os uniformes enquanto investigavam os criminosos e, no processo, também foram denunciados por causa de uma briga com os civis. Vou adverti-lo. Não faça isso. Na verdade, você deve elogiá-lo." Roland disse, com a mão no queixo: "Não se espera que um policial à paisana se adapte à situação e compreenda como prender um criminoso. Vader já foi um membro da equipe de patrulha e também entende bem como funciona o submundo. Então ele é, simplesmente, um talento natural para o trabalho de inspeção. Na hora certa, vou recrutá-lo para o departamento de segurança." Roland pensou: afinal, Rouxinol está precisando de mão de obra. Eleazar capítulo 441. Em uma sala secreta da Torre de Babel na Catedral de Hermes, Typhon olhou para a bruxa em sua frente e não pôde deixar de suspirar. Sua Santidade Mine está realmente tão ocupado assim? Claro que está.
A bruxa acariciou seus cachos dourados. Caso contrário, ele não teria me enviado para representá-lo nesta reunião. Deixe que eu me apresente. Meu nome é Isabela e sou uma bruxa purificada do Sumo Pontífice. Sua Excelência Typhon, isso, os outros dois bispos recém-nomeados, Solidário do Exército do Julgamento e eu do Tribunal, se entreolharam. Embora soubessem das bruxas secretas da igreja, eles nunca esperavam que elas pudessem participar de reuniões tão importantes. Ela é uma subordinada direta do Papa com a mesma autoridade que um bispo. Ela simplesmente não tem uma posição oficial na igreja, só isso. Typhon explicou com um suspiro. Os bispos também podem ter suas próprias bruxas purificadas, então quando os meses dos demônios terminarem, vocês dois podem escolher algumas bruxas para criar. Entendi. Solia arregalou os olhos. Então, que tipo de poderes elas possuem? Isso é altamente confidencial, e apenas o Sumo Pontífice sabe disso. Por que nós criaríamos bruxas? Eu parecia bastante aborrecido. Se os crentes descobrirem, a reputação da igreja será terrivelmente abalada. Elas são de grande auxílio, pois podem ajudá-los a cuidar de negócios obscuros. Isabela levantou as sobrancelhas. Podem dormir com você, deixar você descontar sua raiva, ou fazer muitas outras coisas. Você devia saber que as bruxas são completamente diferentes das mulheres comuns. Isso é um absurdo. Já chega. Typhon tossiu. Vossa Excelência, eu já disse que as bruxas purificadas do Papa possuem a mesma autoridade que bispos e devem ser vistas como seus representantes. Então você deve mostrar algum respeito a elas. Ila de Isabela, por favor, evite fazer tais piadas. Eles não são tão velhos e caquéticos como eu, e podem ficar muito zangados com o que você diz. Como desejar, Vossa Excelência. Isabela disse com um sorriso. HMPH, eu bufou e ignorou a bruxa. Então vamos para os negócios. Typhon disse, acariciando a barba. Você tem alguma coisa para relatar? Eu não entendo por que Sua Santidade Mine está subitamente pedindo a todos os grupos da igreja local que enviem suas bruxas capturadas para a cidade sagrada. Mesmo que seja para criar o exército da punição divina, ainda é um preço alto a pagar. Eu assumiu a liderança com um tom severo. Provavelmente por causa de sua raiva contra a bruxa purificada. Desde que a ordem foi aprovada, capturamos 3 bruxas. Enquanto elas estavam sendo enviadas, uma delas saiu de sua jaula e matou os guardas que a acompanhavam, e nós ainda não a encontramos. Ela não foi contida pelo medalhão? Soli perguntou. Nem todas as igrejas estão equipadas com o mais avançado medalhão da retaliação divina. Eu disse, aborrecido, nós perdemos 16 crentes para essa bruxa, incluindo 4 que deveriam se tornar guerreiros do exército do julgamento. Se algo assim acontecer de novo, creio que as pessoas ficarão muito temerosas em capturar bruxas. Mas todos nós sabemos que as bruxas combatentes são uma minoria, e a maioria das pecadoras não é capaz de reagir, então esse tipo de problema é muito raro. Isabela disse com indiferença. Além disso, toda vez que você trouxer de volta uma bruxa selvagem, a igreja pode ganhar 2 novos guerreiros do exército da punição divina. Então eu não deveria ter que explicar a você o que é mais importante. Eu concordo com Lady Isabela. Soli disse, balançando a cabeça, com o fardo na linha de defesa de Hermes aumentando a cada dia. Precisamos desesperadamente de mais guerreiros da punição divina para combater as bestas demoníacas. Um guerreiro desses tem a capacidade de luta de 3 ou 4 guerreiros do julgamento. E se compararmos com guerreiros do exército do julgamento em treinamento, o número sobe consideravelmente. Como fora uma decisão do Sumo Pontífice, devemos realizá-la com o melhor de nossa capacidade. Typhon virou-se para Solidário e perguntou, qual é a situação na nossa linha de defesa? Está difícil. Bestas híbridas normais são fáceis de lidar, mas toda vez que uma temível besta do inferno aparece, um guerreiro do exército da punição divina é ferido ou morto. Soli balançou a cabeça. Enterrar um pouco de pó de neve e detonar é uma boa ideia, mas não podemos garantir que as bestas caminhem sobre o pó de neve toda vez. Sua Santidade também considerou isso? Isabela disse com franqueza. Além disso, ele planeja usar a besta de cerco antes do tempo. O que é isso? Uma arma de cerco controlada por bruxas purificadas com um alcance, precisão e poder que excede em muito as manganelas. Ela também foi a chave para conquistar o reino de Coração de Lobo. A bruxa purificada explicou, a besta de cerco foi originalmente usada para combater demônios e bestas demoníacas gigantes,
Então, já que as temíveis bestas do inferno apareceram mais cedo do que o previsto, devemos começar a usá-la. Por que não usamos isso desde o começo? Sully perguntou confuso. Devido ao possível dano que ela pode sofrer. Isabela deu de ombros. Não podemos construir novas bestas de cerco e só podemos consertar algumas partes dela. E de onde vieram? Eu perguntou com uma careta. Isso é segredo absoluto, então você não tem autorização para saber. Sua. Como a sala secreta ficou quieta, Typhoon quebrou o silêncio batendo palmas e dizendo, tudo bem, já que todos vocês trouxeram más notícias, eu compartilharei uma boa notícia. Além de algumas cidades no reino de Coração de Lobo que ainda resistem, todos os outros nobres juraram lealdade a nós, como fizeram os fracos do reino de Inverno Eterno. Haverá mais fiéis que se juntarão à igreja e, no próximo verão, os recursos e o exército de julgamento da cidade sagrada dobrarão de tamanho. Além disso, o reino do Alvorecer causou uma revolta por causa de sua hostilidade contra os crentes, e nosso povo está secretamente ajudando-os a combater os nobres, fornecendo-os resistência até o fim dos meses dos demônios. Finalmente, algumas notícias boas. Eu suspirou. Eu pensei que a igreja estava acabada. Que tipo de bobagem você está falando? Sully olhou para eu. Não estamos progredindo exatamente de acordo com o nosso plano. Bom trabalho. Isabela assentiu com aprovação e olhou para os três bispos. Como vocês já terminaram de relatar suas notícias, compartilharei a nova ordem do Supremo Pontífice. Os três arcebispos imediatamente olharam para a bruxa purificada. Sua Santidade ordena que ajustemos os ataques do próximo ano, atacando primeiro o reino de Castelo Cinza e depois o reino do Alvorecer. O quê? Solidalo ficou chocado, mas todas as nossas estratégias foram feitas de acordo com o reino do Alvorecer, incluindo nossos recursos e reforços. Portanto, se mudarmos nosso plano agora, teremos que adiar nossa data de ataque. Este plano já não estava em vigor quando o Papa Brian estava no poder? Por que estamos mudando agora? Eu perguntou, intrigado. Ambos os reinos cairão eventualmente, então por que a ordem dos ataques importa? Sua Santidade não está interessado na cidade real de Castelo Cinza, mas sim na área da fronteira do reino de Castelo Cinza. Typhoon pensou em silêncio. Quando Sua Santidade Mine ordenou que lhe enviasse bruxas purificadas ao reino de Castelo Cinza para estabelecer uma conspiração na região oeste, ele já havia previsto essa mudança. Depois que os dois homens pararam de brigar, Typhoon disse baixinho, não tenho nada contra a ordem em si, mas é muito em jogo, por isso, quero conversar com Sua Santidade Mine antes de colocar a ordem em prática. Você pode passar a mensagem para mim? Não há um porquê disso. Isabela sorriu pois Sua Santidade quer vê-lo agora mesmo. Heleazwit capítulo 442. Enquanto descia as escadas até o mais profundo da igreja, Typhoon sentiu um frio inexplicável. No porão estranhamente silencioso da igreja estava o seu principal segredo, que era o castelo subterrâneo de Hermes. Era a primeira vez que Typhoon vinha a este lugar. Sua Santidade Mine realmente quer me encontrar aqui. De acordo com a convenção, somente o arcebispo que estivesse na linha de sucessão do Papa era autorizado a entrar na área secreta, mas ele era velho demais para ser o sucessor de Mine. Você serviu a igreja por muitos anos e trabalhou junto com Sua Santidade, então ele confia profundamente em você. Isabela disse com um sorriso. Além disso, as regras do passado não se aplicam a tempos de guerra como estes, e a vontade de Deus não deve ser escondida no subsolo, mas usada para guiar os crentes perdidos e nos levar a enfrentar nosso desafio final. Isso é o pensamento de Sua Santidade? Isso mesmo. Isabela disse gentilmente. Assim que entraram na área secreta, eles foram recebidos por dois guerreiros do exército do julgamento. Meu senhor bispo, Sua Santidade está atualmente testando pedras mágicas, então se o senhor estiver carregando uma pedra da retaliação divina, por favor, dê-me por enquanto, pois isso pode afetar o poder mágico das pedras. Typhoon assentiu e entregou uma série de pedras para o guerreiro. Sua Santidade está bem aqui, por favor, me siga. Isabela percorreu uma longa passagem e abriu a porta de metal no final. Após o guincho das dobradiças, Typhoon viu outra bruxa purificada mascarada. Ela bloqueava a entrada como um fantasma, não usando nada mais além de uma única peça de chifão preto. Typhoon observava através do véu de seda preta a pele branca da bruxa, mas a coisa mais impressionante eram seus olhos cinzentos sem brilho, completamente diferentes dos olhos de pessoas comuns.
Esses olhos pareciam ter redemoinhos dentro deles que o sugavam se ele olhasse por muito tempo. Typhon subconscientemente abaixou a cabeça. Foi só então que ele percebeu que ela estava descalça e os dedos dos pés estavam cobertos de manchas vermelhas, mas eram, de algum jeito, bonitos e delicados. O arcebispo recordou a sentença de Isabela de que as bruxas são completamente diferentes das mulheres comuns. Droga, todas essas bruxas são espíritos demoníacos. Typhon pensou, mas logo aqueles delicados pés abriram passagem, e ele ouviu a voz de Isabela. Senhor bispo. Typhon limpou a garganta, se concentrou e entrou na sala. A sala não era grande, e embora as tochas de resina nas paredes estivessem queimando intensamente, elas não exalavam seu cheiro doce habitual. 4 bruxas purificadas estavam sentadas ao redor de uma mesa de pedra e brincavam com uma pedra clara, enquanto o Papa, Sua Santidade Maine, estava ao lado da mesa. Typhon estava prestes a se ajoelhar em respeito, quando Maine agarrou seu braço e o deteve. Não há pessoas de fora aqui, então não precisamos de todos esses maneirismos. Maine sorriu. Nos encontramos de novo, Typhon. Em 2 meses. A testa de Maine ficou muito mais enrugada e ele tinha mais alguns fios de cabelo prateado. Entretanto, seu tom humilde ainda era o mesmo. Não, eu preciso. O coração de Typhon de repente se aqueceu. Mesmo que não haja outros crentes aqui, eu ainda tenho que seguir as regras da igreja. Sou eu quem dito as regras. O Papa sorriu indiferente. Enfim. As coisas estão bem acima do solo. Eu originalmente queria que Isabela me trouxesse as notícias, mas você pode se reportar diretamente a mim, já que está aqui. Sim, Vossa Santidade. Typhon assentiu e depois que compartilhou o estado recente da igreja, ele mencionou a ordem que Isabela havia dito antes. Todos os recursos que preparamos até agora são específicos para o Reino do Alvorecer, portanto, ajustar nossa meta exigirá muito esforço. Porque o Senhor de repente quer atacar o Reino de Castelo Cinza primeiro. Foi também por isso que o chamei aqui. Maine suspirou. O reino de Castelo Cinza está começando a mostrar sinais de declínio porque o decreto real sobre a seleção do príncipe herdeiro e a pílula da loucura estão alcançando os resultados esperados. Enquanto isso, o reino do alvorecer está ainda mais caótico, então ambos acabarão caindo, e não importa quem nós atacamos primeiro. Eu concordo, mas Castelo Cinza ainda é um inimigo formidável. Tenho 2 razões para mudar nosso plano de ataque. O Papa disse lentamente, cruzando as mãos atrás das costas. O primeiro é basicamente o motivo pelo qual você está preocupado. O reino de Castelo Cinza é vasto e rico em recursos, o que significa que é um oponente de alto risco e alto retorno. Se pudermos torná-lo um território da igreja, nossos benefícios serão muito maiores do que se conquistarmos o reino do alvorecer. Se eu tivesse mais 10 anos, definitivamente agiria de acordo com o plano de Lord O'Brien, mas não temos tempo suficiente. A aparição da temível besta do inferno significa que a lua sangrenta pode aparecer ainda mais cedo do que o previsto no livro sagrado. Em tempos como estes, um pouco mais de risco e sacrifícios valerão a pena. Esta é uma boa razão, mas o problema é que não se parece com algo que Maine faria. Typhon assentiu com a cabeça, pensando e perguntou, e a segunda razão é, Roland Wimbledon, da região oeste. O Papa disse com um tom decisivo. O senhor quer dizer, o príncipe Roland do reino de Castelo Cinza? Typhon ficou chocado. Combinando os relatórios do ano passado, descobri algo incrível. Maine deu um tapinha no ombro do bispo. Tanto a igreja como o reino de Castelo Cinza falharam em todos os seus ataques contra ele. O primeiro fracasso pode ser rastreado até o momento em que o duque da região oeste o atacou. Pergunto a ti, o que Roland tinha na época? Nada além de uma pequena vila em ruínas. Forasteiros acham que ele derrotou a cavalaria do duque ao sucumbir aos demônios, mas todos nós sabemos que além das extraordinárias, outras bruxas não podem fazer muita coisa contra cavaleiros equipados com pedras da retaliação divina. Além disso, os relatos só ficaram cada vez mais confusos, como é o caso da carta secreta enviada à cidade sagrada há 2 meses, que dizia que o rei Timothy certa vez enviou 2.000 soldados com pílulas da loucura para atacar a região oeste e foi imediatamente derrotado. O que isto significa? Typhon não pôde deixar de suspirar. 2.000 soldados com pílulas da loucura. Mesmo em Hermes, esta é uma força considerável. Se essas notícias forem lidas separadamente, podem parecer normais, mas quando combinadas, elas são muito chocantes. Roland Wimbledon nunca perdeu uma única batalha.
O Papa disse calmamente. Além disso, nossos relatórios mostram que seu poder está crescendo a um ritmo preocupante, e ele parece estar se preparando para a expansão. Se demorarmos mais um ano, todo o reino de Castelo Cinza pode cair em suas mãos. Então será ainda mais custoso tentar derrotá-lo. O Papa fez uma pausa e se virou para Typhoon. Há muitos assuntos a serem tratados na área secreta, e não tenho tempo para a operação e expansão dos níveis superiores da igreja, então só posso confiar eles a você. Depois que o arcebispo saiu, a aparência da sala mudou de repente. As tochas na parede, a bruxa purificada que estudava as pedras mágicas e a mesa de pedra desapareceram. A imagem do Papa também desapareceu gradualmente, deixando apenas Isabela, Zero e a mulher de preto. Se você não tivesse mencionado isso, eu não saberia que o príncipe Roland do reino de Castelo Cinza era tão interessante. Isabela disse, porque tenho a impressão de que ele, em vez da igreja, tem maior probabilidade de derrotar os demônios. O que você quer dizer com isso? A mulher de preto perguntou, franzindo a testa. Você quer trair a igreja? Trair? Não leve para esse lado. Isabela deu de ombros. O propósito da igreja não é garantir que os seres humanos sobrevivam à batalha da vontade divina. Se alguém puder fazer isso, não me importo a quem sirvo. Parem de brigar. Zero disse. Isabela não está errada. Na batalha da vontade divina, apenas o vencedor final pode ser protegido por Deus. Ela olhou inexpressivamente para as duas bruxas. Quanto a quem receberá a aprovação de Deus, a aliança ou um príncipe do reino de Castelo Cinza, acho que esta guerra nos dará resposta. Release capítulo 443. Em algum lugar ao norte de Forte Cancioneiro, na região oeste do reino de Castelo Cinza, Sir Euteque estava sentado junto à lareira, contemplativo. Ele ainda não havia visto Miss Euteque desde que ele havia partido na noite anterior. Já era de manhã e ele ainda não havia voltado. Sir Euteque sentia um profundo sentimento de desconforto. Recentemente, Miso esteve muito próximo das principais famílias da região oeste. Como agente do príncipe em Forte Cancioneiro, a família Madre Silva anunciara a intenção de Sua Alteza de integrar a região oeste. Todos os territórios adotariam uma lei e os direitos de ofício dos nobres seriam retirados, o que significava que eles não poderiam expandir seus nobres subordinados ou recrutar cavaleiros para lutar por eles. Quanto aos nobres inferiores, como os euteques, eles sofreriam um impacto mínimo, e desfrutariam de muitos benefícios. Como dizia o boato, qualquer um que fosse leal a Sua Alteza seria recompensado com seu favor. Neste momento, os nobres menos influentes eram as pessoas mais importantes, porque determinariam o sucesso ou o fracasso do plano de reforma de Sua Alteza. Consequentemente, a coisa mais inteligente a fazer era esperar e ver. No entanto, Miss Euteque não compartilhou essa filosofia. Meu senhor, os atendentes que saíram à procura do segundo mestre voltaram. O mordomo disse, abrindo a porta do escritório do Sir Euteque. Eles o encontraram. Não. O mordomo balançou a cabeça. Eles revistaram as tavernas, cassinos, teatros e bordéis e ainda não conseguiram encontrá-lo. Sir Euteque estava cada vez mais nervoso. Ele havia despachado 2 batedores para procurar Miso. O primeiro foi para as casas de baixa nobreza nas proximidades. A maioria desses nobres eram vassalos a serviço de Duque Rian e mantinham um status comparável à família do antigo duque. Miso frequentemente ia a esses lugares para festas ou jantares. O segundo grupo foi para os locais de entretenimento, locais populares para jovens nobres. Vendo ambas as partes retornarem de mãos vazias, a sensação de pavor do cavaleiro se intensificou. Ele foi até a janela, olhando para o território leste. O território da família Alce estava nessa direção. Era o maior domínio de um conde da região oeste. Desde o colapso de Duque Rian, Petrov, da família Madre Silva, havia se tornado a mão do príncipe Roland em Forte Cancioneiro, e a família Alce avançar para se tornar a principal oposição ao príncipe. Merda, só falta Miso ter ido para lá, Sir Euteque pensou. Meu senhor, o segundo mestre voltou. De repente, um atendente correu para o escritório, quase sem fôlego. Ele está trocando de roupa no corredor, e parece que ele está se preparando para sair. O quê? O cavaleiro imediatamente agarrou sua bengala e correu escada abaixo, desconsiderando os pedidos do mordomo para se conter. No momento em que Euteque entrou no corredor, sentiu sua raiva subir para um novo nível. Ele viu Miso trocar o casaco grosso por um couro fino e mácio. A armadura brilhante de um cavaleiro estava na frente dele e 2 escudeiros estavam fazendo seu trabalho final de preparação.
Onde você foi ontem? O velho cavaleiro não pôde deixar de gritar. E o que diabos você está fazendo agora? Pai, nossa chance chegou, Miso disse animadamente, a chance de ser um barão. Talvez até o visconde. Eutêquio sentiu a pressão sanguínea aumentar. Quem te disse isso? Jacques Mede, ele trouxe a ordem confidencial do rei. Sir Eutêquio deu 2 passos para trás, e parecia que seu coração havia parado. Jacques Mede era o filho mais velho da família Alce. Não importava seu envolvimento com Timothy. Todos sabiam que Timothy queria erradicar Roland e Wimbledon. Seu pior pesadelo ocorrera e agora era ainda mais grave do que ele previra. O que você ouviu? O Lord Mede convocou a nobreza da região oeste para o seu castelo e abriu a carta confidencial de Sua Majestade. Dizia que se alguém conquistar Forte Cancioneiro, o rei promoverá seu título e expandirá seu domínio. Parecia que Miso ainda estava imerso na grande cena. Lady Miller, da família Rosa Canina, Lord Cavan, da família Folha de Carvalho, e Lord Reminoir, da família Lobo, pressionaram seus polegares no documento e juraram lealdade, sem hesitação. O resto dos nobres e cavaleiros estão determinados a seguir as 4 famílias e remover a família Madresilva do poder. Mas isso é completamente ridículo. Como as 4 famílias poderiam tomar essa decisão com base em um pedaço de papel? O cavaleiro lamentou em pensamento. Eles já se esqueceram de como trataram o rei Wimbledon III quando o duque Rian protegia a região oeste. Quando é que eles se tornaram tão leais? A única resposta para essa conspiração é que tudo isso era uma grande fraude para convencer os nobres inferiores a se tornarem pioneiros do movimento. O plano começaria em poucos meses e as 4 famílias poderiam colher os benefícios depois de obterem sucesso. Eutêquio abriu a boca, mas não compartilhou seus pensamentos. Afinal, era Miso Eutêquio, não seu filho mais velho, Ferlin, e tal dissuasão não convenceria. Onde você vai com essa armadura? O velho cavaleiro perguntou depois de um breve silêncio. Conquistaram Aristatus. Miso estava usando uma couraça feita de aço puro. Luz da manhã, o melhor cavaleiro da região oeste, só ganhou honra para si mesmo, enquanto eu luto pela minha família inteira. Pai, quando isso acabar, você saberá que sou tão digno de respeito quanto meu irmão. Se Timothy derrotar o príncipe Roland, suas palavras podem acontecer. No entanto, o exército do novo rei ainda está longe, enquanto o exército do príncipe Roland está muito próximo. O velho cavaleiro pensou. Você não se lembra mais de como o Duque Rian foi derrotado? Sir Eutêquio perguntou em voz baixa. As coisas são diferentes desta vez. O rei enviou várias armas de pó de neve, as mesmas usadas pelo príncipe Roland. Sua Majestade enviou as melhores para Mede. Sem a posse unilateral de armas superiores, como Roland poderia capturar novamente Forte Cancioneiro? Miso embainhou sua espada e acenou para o pai. A batalha chegará em breve. Por favor, espere por boas notícias. Olhando para as costas de seu filho, Eutêquio jogou a bengala no chão. Meu senhor, por que você não impediu? O mordomo levantou-se para segurar o cavaleiro trêmulo. Seria fácil detê-lo, mas a família sofreria uma grande calamidade. Sir Eutêquio balançou a cabeça devagar. Um nobre que compareceu à reunião da rebelião, mas não compareceu no local combinado. O que isso significaria para as 4 famílias? Um crime de fuga ou deserção, e poderia levar toda a família Eutêquio à morte. Sir Eutêquio pensou. Olhe pelo lado positivo, talvez as 4 famílias vençam. O mordomo consolou. Afinal, os meses dos demônios são longos e levará 2 ou até 3 meses para a neve derreter. Quando o exército do príncipe Roland chegar, o exército do rei já poderá ter sitiado a região oeste. Se fosse no passado, ele veria da mesma maneira. No entanto, depois de ter visitado Vila Fronteiriça uma vez, o cavaleiro tinha uma visão totalmente diferente do príncipe Roland. Sem mencionar que seu filho mais velho, Ferlin Eutêquio, e a benfeitora de sua família, Lady Agatha, estavam em Vila Fronteiriça. Sir Eutêquio virou-se para o mordomo e disse com uma voz séria, vá imediatamente à Vila Fronteiriça e relate essas informações a Sua Alteza. Se o portão da cidade estiver fechado, vá até as docas da periferia e encontre alguns barqueiros ou pescadores. Não importa como, apenas faça isso rapidamente. Release capítulo 444. Antes que o mordomo deixasse o território dos Eutêquio, Roland recebeu uma carta entregue por um pássaro do 2º Exército que estava em Forte Cancioneiro. Uma hora depois, o pedido de ajuda de Petrov também chegou ao castelo. Como o pombo só podia carregar informações limitadas,
Roland teve que combinar as duas mensagens e descobriu uma notícia surpreendente. As 4 famílias da região oeste se rebelaram. O que diabos deu a eles a confiança para tramar uma conspiração debaixo do meu nariz? Roland imediatamente chamou Carter e Machado de Ferro e mostrou-lhes a notícia. Vossa Alteza, isso é, uma mensagem de forte cancioneiro, Roland disse com raiva. O inverno estava chegando ao fim e o novo ano começaria em 3 dias. Além de estar assoberbado de trabalho com os vários projetos de construção da vila, Roland também precisava se concentrar na instalação dos equipamentos para o projeto 3 Suprimentos, pois isso exigia dele um acompanhamento mais de perto. Aqueles nobres escolheram a hora errada para me perturbar. Devem estar ansiosos para morrer. De acordo com a carta secreta, os nobres das principais famílias do forte levaram um grupo de escudeiros para atacar os guardas da cidade. Quando os sentinelas na muralha perceberam que algo estava errado, o controle da ponte levadiça do norte já havia caído nas mãos dos inimigos. Os sentinelas não podiam fazer nada além de acender o fogo do farol e confiar na muralha da cidade para manter suas posições. Quando os outros membros do segundo exército viram o sinal luminoso, eles seguiram o protocolo de resposta a emergências dividindo as 10 equipes do destacamento de cerca de 50 soldados, em 2 pelotões. Um pelotão avançou em direção ao portão norte, enquanto o outro seguiu para o castelo do forte. A carta secreta de Petrov foi enviada depois que o segundo pelotão enfrentou os inimigos no castelo e percebeu que eles estavam lutando contra os nobres locais. Petrov mencionou que os rebeldes que cercavam o castelo estavam carregando as bandeiras das 4 famílias, o que significa que essa rebelião foi planejada. Carter franziu o senho depois de ler as anotações. Como as 4 famílias estão agindo juntas, deve haver um líder entre elas. De fato, as 4 famílias, ou 5 famílias, incluindo a de Duque Rian, eram grandes nobres em pé de igualdade. Se eles deixaram de lado seus preconceitos e cooperaram, então provavelmente isso significava que havia uma força maior por trás deles. Caso contrário, com os condes brigando entre si por poder, levaria mais de uma década para eles decidirem sobre um líder. No momento, havia apenas 1 ou 2 pessoas interessadas em se intrometer na região oeste. Você quer dizer? Timothy? Machado de Ferro olhou para o cavaleiro-chefe. Como membro do povo da Nação da Areia e do clã Mojin, ele era muito menos sensível à situação política do reino de Castelo Cinza do que Carter. Eu não ficaria surpreso se fosse a igreja. Roland disse ainda com raiva, a julgar pelas ações deles em Serra do Dragão Caído, é só uma questão de tempo para atacarem a região oeste. O problema é que, na segunda carta, Petrov mencionou que os inimigos podem ter armas de fogo. Carter franziu a testa. Isso significa que eles aprenderam a fórmula da pólvora. O pó de neve não é algo desconhecido para a igreja e Timothy, mas eles têm um longo caminho a percorrer antes que possam usá-lo com eficiência. O príncipe bateu na mesa levemente. O que me intriga é que, com vila fronteiriça como a vila mais próxima do forte, a ajuda que eles estão recebendo deve ter vindo de algum outro lugar. Então, mesmo com o apoio de uma força desconhecida, como eles ganharam confiança suficiente para enfrentar o primeiro exército? Provavelmente porque estamos nos meses dos demônios. Machado de Ferro respondeu depois de contemplar por um momento. Se olharmos com cuidado, quando Vossa Alteza derrotou os cavaleiros do Duque usando o poder do trovão, nossas tropas não mostraram habilidades extraordinárias em batalha. Agora, com a neve bloqueando as estradas e bestas demoníacas atacando as fronteiras, parece o momento perfeito para uma rebelião bem-sucedida, dando a eles pelo menos 2 meses até que o Senhor tenha os recursos para atacar Forte Cancioneiro. E eu seria derrotado pelas altas muralhas e pelas poderosas pistolas de merda deles. Sim. Machado de Ferro não pôde deixar de sorrir. Eles têm todas as armas que o Senhor tem, além da muralha intransponível da cidade e o reforço de uma força desconhecida, então eles têm uma boa chance de derrotá-lo ao pé da muralha da cidade. Isso é provavelmente o que eles estão pensando. De fato. No entanto, eles não têm consciência do poder de vila fronteiriça. Roland se levantou, Machado de Ferro, ao seu comando, Vossa Alteza. Machado de Ferro imediatamente ficou em posição de sentido. O primeiro exército deve se preparar imediatamente para uma expedição. Vamos partir amanhã de manhã. Roland disse, decidido, escolha 500 soldados. Leve 6 artilharias de campo. Você está encarregado de fazer os arranjos específicos. Sim, senhor, Machado de Ferro disse com a saudação do exército.
A escala do primeiro exército quadruplicou seus 500 soldados para mais de 2.200. Os fuzis de repetição foram melhorados e seu poder de fogo foi drasticamente aumentado. Além disso, a eficiência das instruções de execução do primeiro exército foi bastante aprimorada, devido à melhoria do nível educacional dos soldados. Sob um único comando, o pessoal empregaria munições e rações com base no número de soldados na operação e no número de dias. O trabalho de logística para 500 pessoas poderia ser feito em quase um único dia. Comparado com os cavaleiros ou os mercenários, que precisavam de semanas para se preparar, o exército de Roland estava funcionando a uma velocidade incrível. O exército iria para a cidade de Forte Cancioneiro em 11 navios a vapor. Depois de entrar em produção em massa, a fabricação de um navio com casco de concreto armado levava apenas 5 dias. Entretanto, Vila Fronteiriça poderia produzir um navio desses ainda mais rápido, só que a produção precisou ser deliberadamente mais lenta devido à equipe disponível para operá-los e pelos motores a vapor. Carter, ao seu comando, Vossa Alteza. O cavaleiro-chefe disse e levantou a cabeça. Você ficará em Vila Fronteiriça. Carter imediatamente ficou abatido. O quê? Mas, Vossa Alteza, como o senhor poderia me deixar para trás de novo? Ainda estamos nos meses dos demônios. Bestas demoníacos representam uma ameaça maior do que a nobreza. Roland disse, inabalável, proteja bem a cidade. Depois que os dois saíram, Roland suspirou. Desta vez as bruxas precisam ir comigo. Eu vou seguir você, não importa onde você for. Rouxinol disse com um sorriso. Considerando que seu oponente poderia ser a igreja, Roland sabia que apenas as bruxas poderiam efetivamente combater os ataques das bruxas purificadas sem as pedras da retaliação divina. Depois de debater suas opções, Roland decidiu sobre as bruxas que o acompanhariam, sendo Raio, Magie, Sylvie, Nana, Lily e Rouxinol. Se eu adicionar as 3 bruxas combatentes de Ilha Adormecida à lista, será muito difícil para as bruxas purificadas nos derrotarem. Roland ficou na janela e olhou para as montanhas nevadas e planícies. Se eu considerar a cordilheira intransponível como a muralha de Forte Cancioneiro, então as terras selvagens ao norte também podem ser vistas como território das 4 famílias, território fora do alcance de meu poder. As famílias Alce, Rosa Canina, Folha de Carvalho e Lobo operam separadamente em suas próprias terras há mais de uma década, formando suas leis e costumes únicos, de forma que até mesmo Rian, o protetor da região oeste, raramente interferia em seus negócios. O príncipe originalmente pretendia dividir e anexar lentamente esses territórios dos nobres depois de construir a nova cidade, mas a rebelião deu-lhe uma oportunidade inicial de abocanhar a vasta terra e a população de Forte Cancioneiro em uma tacada só. Ele não pretendia deixar os nobres saírem ilesos desta vez. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.